Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre Banco Bradesco, vamos falar aqui sobre o resultado do Bradescão no segundo trimestre de 2025. Eu estou aqui com alguns dados financeiros que eu já visualizei ali o resultado, enfim, até separei essas informações para vocês, mas vamos abrir o relatório gerencial para que vocês consigam visualizar melhor e vocês têm que entender que todas as informações referentes ao resultado de uma empresa estão no relatório, então vocês conseguem acessar através do RI da empresa. Basta que você coloque RI mais o nome da empresa, você já vai conseguir localizar com facilidade as informações e esse é o melhor lugar para você começar qualquer análise e fazer uma avaliação minuciosa, detalhada, enfim. Vamos lá, vamos começar falando do Bradesco, aqui com as informações que a gente tem na apresentação do próprio banco. O lucro líquido foi de 6,1 bilhão. Esse lucro líquido, pessoal, foi um lucro líquido acima das expectativas do consenso. Como que eu sei disso? Porque eu pesquisei. Então, se você pesquisar, buscar informações, você vai ver qual que é o consenso, o que os analistas projetavam para Bradesco e vocês conseguem ver se o lucro foi acima do consenso ou não. Então, pessoal, o lucro excelente. O banco, ele tem um ROI de 14,6%, então isso aqui também é positivo, melhorou. Aqui vocês conseguem ver que subiu 3,2% no comparativo anual, mesmo período do ano passado. Aqui o lucro líquido, vocês conseguem visualizar também que com relação ao mesmo período do ano passado, subiu 28,6%. E considerando o primeiro semestre do ano passado, subiu 33,7%. Então, positivo. Aqui a gente tem acesso às receitas totais, tem a margem financeira total, receita de prestação de serviços. Isso aqui é o que eles ganham com a finalidade de qualquer banco, que é realmente emprestar dinheiro. Então, essa é a margem financeira. Aqui a receita de prestação de serviços é conta corrente, etc. E aqui a gente tem seguros, previdência e capitalização. Então tem essa divisão aqui de receitas. Vocês podem ver que teve aumento em todas as linhas, então teve esse acréscimo aqui, comparando trimestre por trimestre e também anual, mesmo período ali. Teve o acréscimo na margem financeira de 15,8%, na receita de prestação de serviços 10,6% e seguros, previdência e capitalização, que é realmente onde o Bradesco se destaca esse crescimento aqui de 21,7%. Aí no geral vocês conseguem visualizar aqui 15,1%. Olha só, vocês considerarem aqui do segundo trimestre de 2024 até o momento, a gente consegue ver aqui essa subida. Então isso aqui é bem positivo, olha só. E aqui a gente tem mais informações abaixo da carteira de crédito. A carteira de crédito está em 1 trilhão de reais, em torno de 1 trilhão de reais. Teve esse crescimento aí de 11,7% no comparativo com o mesmo período do ano passado. Então, olha só que positivo, crescimento da carteira de crédito. Aí a gente tem as informações com relação a pessoas físicas, olha só. A gente consegue visualizar com relação a micro e pequenas empresas, grandes empresas e aqui tem o total. Bom, pessoal, isso aqui é muito positivo, tá? É interessante que o banco consiga expandir a sua carteira de crédito. É claro que também depende da segurança, da qualidade desse crédito, então a gente tem que saber se está aumentando o risco ou não. A gente vai continuar lendo aqui o relatório. A gente tem aqui a margem financeira total com um acréscimo de 15,8%, considerando o mesmo período do ano passado. A gente consegue ver que o banco ele tem aumento das despesas com os devedores duvidosos. Isso aqui é a provisão de devedores duvidosos. Então ele já vai guardando dinheiro para possíveis calotes.
A gente tem também as informações de margem com os clientes, que teve acréscimo, a margem com clientes líquida, que também aumentou. Então, nesse ponto aqui positivo, aqui ponto de atenção, mas tudo ali bem tranquilo, nenhuma informação assim que assusta. Aí a gente consegue ver indicadores de qualidade da carteira, que é o pessoal que está em atraso acima de 90 dias. Então a gente tem acesso aqui à inadimplência de 15 a 90 dias. A gente consegue visualizar que está ok, se manteve aqui em linha, está bem tranquilo. A carteira reestruturada, vamos lá, vamos dar uma olhada. Carteira de crédito, evolução da carteira com garantia. Isso aqui é positivo, olha só. Então, a gente consegue visualizar que o banco, ó, quando a gente vê crédito sem garantias, ele está buscando minimizar o risco e o crédito com garantias, ele está buscando aqui ter uma maior segurança. Então, a expectativa aí do Bradesco é que ele faça bons negócios, faça bons empréstimos, de forma que o risco de calote ele seja menor. Aí a gente tem aqui a receita de prestação de serviços, 10,3 bi. Aí a gente vê consórcios, operações de crédito. Vocês podem ver que aqui teve um aumento muito grande. O pessoal realmente está gostando bastante de fazer consórcio. Então, quando a gente vê aqui a receita de prestação de serviços, tem renda de cartão, conta corrente, que eu mencionei para vocês, administração de fundos, serviço de custódia e corretagens, tudo isso aqui é a receita de prestação de serviços. Quando a gente fala de margem financeira, a gente está falando de crédito, então é o crédito que é disponibilizado para os clientes. E a gente tem aqui também algumas informações das despesas operacionais. Aqui a gente consegue visualizar que teve um crescimento aí nas despesas, mas nada tão considerável assim. No geral, tá bacana. O resultado até o momento tá bem interessante. Quando a gente olha seguros, previdência e capitalização, isso aqui, pessoal, é o ouro do Bradesco. É onde eles mais fazem dinheiro. Então, olha só, a gente tem um lucro líquido de 2,3 bi. Então, de todo aquele lucro, 2,3 bi é da operação de seguros, previdência e capitalização. E quando a gente visualiza o primeiro semestre de 2025, é 4,7 bi. Então, pessoal, aqui eles estão mandando muito bem. Olha só o ROI de 21,7%. Isso aqui, pessoal, se porventura o Bradesco quisesse desmembrar essa operação, abrir capital da seguradora, seria uma excelente seguradora, de fato. A qualidade que eles têm nessa operação é realmente acima da média. Aí a gente consegue já chegar ao final, onde eles fazem as projeções, que é onde eles vão verificar qual a expectativa para o resultado até o final do ano, o resultado desse ano. Aqui muitas questões eles mantêm, e eles têm uma projeção agora melhor com a receita de prestação de serviços, então eles esperam entregar mais aqui, esperam entregar mais no resultado de operações de seguros, previdência e capitalização. Isso é positivo, porque quando a gente vê exemplo de como foi o resultado do Banco do Brasil, as projeções elas foram reduzidas, e aqui no Bradesco não. Eles aumentaram aí a expectativa, tá buscando aí uma melhora na entrega. No geral aqui, pessoal, o resultado ele foi bom, sim, foi positivo. A gente consegue visualizar uma melhora mesmo na operação. O Bradesco, assim, tá fazendo um trabalho sensacional, sensacional de recuperação. Só que ainda tem pontos a melhorar. Não é uma situação assim que está excelente, virou o jogo. Ele está sinalizando que vai ter uma melhora. Então a gente espera que essa melhora aconteça o quanto antes. Aí eu vou passar para vocês aqui algumas considerações com relação ao resultado que eu separei aqui. Olha só, aqui eu deixei
Isso já separado, ó, o lucro recorrente, bacana. Então, a gente tem esse aumento aqui no lucro. O ROI melhorou também, então a empresa está entregando uma rentabilidade maior. É claro que com a Selic a 15%, você vê um ROI a 14,6%, está abaixo da Selic, é um ponto de atenção. Mas para o cenário que o banco estava, esse aumento de 3,2%, é muito positivo. Então, olha só, de 11,4% já foi para 14,6%. Vocês viram que na operação de seguros é sensacional ali a entrega. Então, o banco tende sim a melhorar nesse ponto. A carteira de crédito está com 1 trilhão aproximadamente, aí teve esse crescimento de 11,7%. A margem financeira, bacana, teve um acréscimo interessante, aumento na receita com serviços. Despesas operacionais, ponto de atenção, mas teve um aumento assim dentro da normalidade, nada preocupante. Com relação à qualidade dos resultados, então vocês conseguem visualizar que o crédito com garantias ele cresce, como eu mostrei para vocês lá. Então, isso aqui é muito positivo, mostra que o banco ele está buscando emprestar dinheiro, expandir sua carteira de crédito, mas com qualidade, minimizando o risco de calote. Aqui, a inadimplência superior a 90 dias está 4,1%, então está estável, está ok. Provisões com devedores duvidosos, eles expandiram, isso aqui é prudente, está tudo ok também. A gente vê que a estratégia é defensiva, com foco em pessoa física e micro e pequenas empresas, mas que está performando bem, como eu mostrei para vocês lá dentro do resultado. Por fim, pessoal, tem uma conclusão breve. É um case de recuperação em andamento. Como eu falei para vocês, não é um cenário ainda maravilhoso para o Bradesco, mas é um cenário positivo que sinaliza sim uma recuperação. O lucro e o ROI estão em alta, a carteira tem mais garantias e qualidade, a execução do plano excelente, segue firme, o ROI ainda está abaixo dos pares, Itaú, Santander são exemplos. Então, realmente quando a gente faz essa comparação, é evidente que o Bradesco ainda tem que melhorar. As despesas ainda pressionadas, então teve um aumento ali nas despesas. E a gente tem, com relação a preço, um valuation muito atrativo, negociando abaixo do valor patrimonial. E o mercado ainda não precificou a virada, ele não precificou que o Bradesco ele vai voltar para o jogo, vai voltar a entregar muito. Então, quem acredita no banco, esse é um momento interessante para avaliar o investimento. Então, essas são as minhas considerações sobre esse resultado. E lembrando que esse vídeo não é recomendação de compra ou venda de ativos. Agradeço a todos vocês que ficaram até o final e até a próxima.